Olá! Neste vídeo falarei sobre os movimentos articulares da coluna vertebral. Fazendo aqui de início uma consideração a respeito dos movimentos de coluna cervical que podem ser realizados independentemente da movimentação da coluna torácica lombar, ao passo que a própria coluna torácica lombar também pode movimentar-se independente dos movimentos da coluna cervical, e pode ser observado também os movimentos de coluna torácica lombar junto com o movimento de coluna cervical. Será abordado inicialmente de forma separada, e em algumas situações posteriores analisaremos movimentos conjuntos. A coluna cervical, numa vista sagital, apresenta os movimentos de flexão, uma flexão cervical, que é o movimento da cabeça para diante. O retorno seria a extensão e a continuidade do movimento de retorno para além da posição anatômica. Alguns autores não diferenciam, continuam chamando de extensão. Alguns outros diferenciam, fazendo referência a uma hiperextensão cervical. Neste caso, eu acho válido o uso do termo hiperextensão, que faria a diferenciação justamente do que é a extensão até a posição anatômica e o que seria a continuidade deste movimento para além desta posição. Uma extensão, retorno à posição inicial. Uma hiperextensão, a continuidade do movimento de retorno, passando pela posição inicial e indo além. Teríamos, portanto, aqui uma flexão e uma hiperextensão cervical. Neste caso, pode-se observar no plano frontal, numa vista anterior, uma flexão lateral da coluna cervical para a esquerda e uma flexão lateral da coluna cervical para a direita. No caso, a ilustração que está à sua esquerda seria uma flexão lateral para a direita do indivíduo, e não a direita de quem olha. É sempre a referência do indivíduo. O indivíduo está realizando uma flexão de coluna cervical para a direita. E na ilustração mais aqui à sua direita, ele realiza uma flexão lateral de coluna cervical para a esquerda. Numa vista frontal anterior, também pode ser observado movimento de rotação de coluna cervical para a direita, rotação de coluna cervical para a esquerda. E existe ainda a consideração de um movimento chamado de circundução. Atente-se para o uso da letra U, circundução. Muitos dizem circundação, porém no dicionário médico anatômico não encontra-se este termo com A e sim com U, circundução. Atente-se para o fato que o uso correto do termo é circundução. Neste caso, uma circundução de coluna cervical. E o que caracteriza o movimento é a realização de uma trajetória em forma de cone, como ilustrado aqui ao lado. De forma semelhante na coluna cervical, nós temos esta trajetória em forma de cone, esta trajetória cônica. Em relação à coluna torácica lombar, encontramos os mesmos movimentos. Aqui temos uma flexão de coluna torácica lombar e está associado com uma flexão de coluna cervical também. Aqui nós temos a extensão da coluna, o retorno à posição anatômica, e em seguida nós temos a continuidade deste movimento para além da posição anatômica, que pode ser referenciada como hiperextensão de coluna torácica lombar. Aqui observa-se uma flexão lateral de coluna torácica lombar para a direita, havendo também a flexão lateral de coluna torácica lombar para a esquerda.
Finalmente, pode-se observar uma rotação de coluna torácica lombar associada com uma rotação de coluna cervical para a direita, podendo o mesmo movimento ser realizado para o lado esquerdo. De forma semelhante à coluna cervical, a coluna torácica lombar também pode realizar o movimento de circundução. Ilustrados os movimentos da coluna, faço uma pergunta. Quando eu realizo este movimento, uma rotação de coluna cervical para a esquerda, quando eu retorno para a posição anatômica, qual foi o movimento realizado? O movimento realizado foi de rotação de coluna cervical para a direita, apesar de eu não ter feito a continuidade para o lado direito. Portanto, rotação de coluna cervical para a esquerda, rotação de coluna cervical para a direita, retornando até a posição anatômica. Rotação de coluna cervical para a esquerda, rotação de coluna cervical para a direita, indo em direção ao lado direito. Rotação de coluna cervical para a esquerda, rotação de coluna cervical para a direita até a posição anatômica, ou retornando à posição inicial. Pensando em movimentos combinados entre coluna vertebral torácica lombar e coluna cervical. Aqui neste exemplo, nós temos uma hiperextensão de coluna torácica lombar associada com uma flexão de coluna cervical. Enquanto nesta outra situação, nós temos uma hiperextensão de coluna torácica lombar associada com uma hiperextensão de coluna cervical. É possível, portanto, realizar movimentos entre coluna cervical e coluna torácica lombar independentes ou associados. Ou seja, a coluna como um todo realiza o mesmo movimento, ou a coluna cervical realiza um movimento e a torácica lombar outro. Por exemplo, uma rotação de coluna torácica lombar para a esquerda, associado com uma rotação de coluna cervical para a direita. E ao contrário, atente-se para o fato, observe com muito critério para identificar corretamente os movimentos articulares. Qualquer dúvida, entre em contato, inscreva-se no canal, faça as perguntas, que eu terei muita satisfação em tentar responder e elucidar as dúvidas. Até um próximo vídeo.